O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Eu me lembro de um filme chamado O Dia Depois de Amanhã. E a premissa desse filme, é um filme meio apocalíptico, né? Meio Al Gore, é que um desastre aconteceu no mundo. Para todos os efeitos, creio eu, o Brasil está vivendo hoje, nesta semana, nesta terça-feira, o dia depois de amanhã. O dia depois da sanção americana através da tarifa Moraes, que foi uma bomba atômica em cima do regime. E agora nós temos no Brasil uma terra arrasada. E é sobre isso que eu quero tratar. As consequências desse cataclisma do establishment. Em um primeiro momento, as reações foram um pouco descoordenadas e as pessoas ficaram sem saber a maneira correta de reagir. O presidente Bolsonaro, por exemplo, demorou muito a se manifestar. Só se manifestou depois que se reuniu com o Tarcísio. E nós tivemos uma reação do próprio Tarcísio, de alguns outros governadores e também da oposição de maneira geral, chamando atenção para o Lula. O Nicolas Ferreira, de quem a gente chamou a atenção aqui no programa passado, falou, inclusive, que bastava que as pessoas lessem a carta para entender de quem era a culpa. E apesar da carta bater pesado, basicamente em ações do STF, e nem falar em nada que o Lula fez, a conclusão do Nicolas foi que a culpa era do Lula. E daí puxaram hashtag, gravaram vídeos, de uma maneira geral, todo mundo começou a falar do Lula, e não do foco na história, que era do foco que o Trump deu à história, do foco que todos os deputados americanos deram na história, senadores americanos, e nós trouxemos aqui no Paulo Figueiredo Show, que foram Alexandre de Moraes. Uma parte dessa reação focada no Lula tem a ver com isso que eu falei, com a falta de liderança clara por parte do presidente Bolsonaro em apontar a direção e mostrar quem era verdadeiro responsável pela tarifa Moraes. Afinal, ele ainda é a maior liderança do país. A maior liderança do país não pode ser mencionada pelo Trump logo no início da carta e resolver ficar em silêncio e se esconder debaixo da cama. Não há essa possibilidade. Ser líder tem ônus. E um dos ônus é apontar rapidamente a direção para a qual o país deve ir, algo que o presidente Bolsonaro demorou a fazer. Mas uma outra parte tem a ver com aqueles da oposição que a verdade é que precisam de um cipionatozinho de testosterona, porque morrem de medo do Alexandre. Eles têm facilidade em atacar o Lula, e por isso que eles buscam uma maneira de bom, aconteceu isso, eu preciso jogar a culpa de alguém do outro lado, então, em vez de ir na fonte, nós vamos ao Lula. Já que o presidente Bolsonaro não apontou a direção, vamos ao Lula. Então, é muito mais fácil do que atacar o Alexandre de Moraes, que tem consequências. Pode dar cadeia, pode dar prisão, pode dar perda de passaporte, pode dar visita da Polícia Federal, pode dar tudo isso. E para o Lula, ele está absolutamente feliz. O Lula está convencido de que foi algo bom para ele. Na cabeça do Lula, ele ganhou um antagonista para chamar de seu, que é o que todo político sonha em ter. Ainda mais no caso do Trump, que não é tão conhecido, é conhecido, mas não é tão compreendido assim no Brasil. Muita gente que sabe quem é o Trump só ouve falar por parte da grande mídia, então não tem uma opinião positiva. O brasileiro não tem um esclarecimento muito grande sobre quem é o Donald Trump. Ter o Trump como antagonista, em um primeiro momento, pode parecer positivo para o Lula. Ele também aproveitou isso para crescer em cima da campanha que ele tem tentado montar do Defenda o Brasil. Daí você tem o Alckmin falando que até hoje sai o decreto de reciprocidade nessa terça-feira. Daí você tem o vídeo do Lula comendo jabuticaba e mandando mensagem para o Trump. Daí você tem a narrativa de que o Lula está defendendo o Brasil da ameaça estrangeira. Então há todo um mote publicitário pago pelo dinheiro público, aliado com a ideia que pegaria até parte do eleitorado do movimento do qual o Bolsonaro faz parte, o nacional-populismo, ao puxar os temas como patriotismo e nacionalismo. Ao mesmo tempo em que o Lula fica em um cenário bom, porque ele consegue fazer um acordo que é uma grande
se ele consegue, né, caso ele consiga, ele faria um acordo que seria uma vitória para a diplomacia brasileira e para o governo dele. Caso ele não consiga fazer um acordo, ele teria arrumado um bode expiatório para a situação econômica do Brasil, que já é muito ruim, mesmo antes da tarifa Moraes. Então, não é só o Paulo Figueiredo dizendo verdades inconvenientes sobre os erros da oposição em termos de narrativa. A Mary O'Grady, grande jornalista do Wall Street Journal, disse a mesma coisa. A tarifa Moraes pode ser usada por Lula para tirar a atenção da falta de controle fiscal do governo Lula. Aliás, tanto isso é positivo para o Lula, ou pelo menos tanto Lula entende que isso é positivo, que ele botou até o PT para pagar caro para impulsionar um vídeo que retrata o presidente Bolsonaro como um ventríloco, como um ventríloco do Trump. Na verdade, o Trump é que seria um ventríloco do Bolsonaro, né? Eles gastaram 34 mil reais. Trump é ventríloco de Bolsonaro. Não vou Bolsonaro é ventríloco de Trump. São 34 mil reais que eles investiram só para esse vídeo. E vocês acham que eles fariam isso caso a estratégia da direita em apontar para o Lula fosse ruim para eles? Ora, se eles estão gastando dinheiro é porque eles entendem que é bom para eles. Assim, quando a direita tira o foco da tarifa Moraes, aliás, o próprio presidente Bolsonaro e os políticos da oposição estão se recusando a chamar a tarifa Moraes de tarifa Moraes, vocês estão chamando, eles não. Vejam que grau de surrealismo, né? Onde, em vez do líder estar apontando a direção, a população está apontando a direção que deve ser tomada para o seu líder. Então, a oposição, nesse momento, está fazendo a vontade do Lula, seja por falta de coragem, seja por falta de estratégia ou por falta de liderança. Estão fazendo o jogo do Lula e talvez o ajudando eleitoralmente, ao menos no curto prazo. E eu vou mostrar aqui para vocês, não sei se o João botou na pauta, eu pedi para colocar agora há pouco, uma reportagem da própria BBC, onde a análise da BBC é de que isso não necessariamente fará diferença. Ora, eu explico essa ideia para vocês. Na bolha da internet pode parecer que há um certo desespero, que o Lula vai conseguir pegar o eleitor do Bolsonaro com essa história de nacionalismo. Segundo a reportagem da BBC que eu mencionei, está aqui a reportagem, tarifa de Trump não afeta em nada o apoio de Jair Bolsonaro entre eleitores fiéis, diz pesquisadora. E eu não sei se entrou aqui na frente da pauta, é aqui que deveria estar, mas eu vou ler aqui para vocês o que disse a tal pesquisadora da BBC. Diz ela aqui: para Rosana Pinheiro Machado, o tema não tem força suficiente para trazer ganhos eleitorais significativos para o governo Lula, que viu sua popularidade ser impactada por outras questões econômicas, como a proposta de aumento do IOF e a revogação da nova regra da Receita Federal sobre monitoramento de transações na modalidade do Pix. Aí a mulher diz aqui: há uma parte da população que vê o governo como governo taxador, que quer tarifar especialmente pequenos empreendedores, diz a pesquisadora. E o governo está tendo dificuldade de penetrar sua narrativa sobre taxação entre os mais ricos e entre as classes C e D. Segundo a professora da Universidade do College Dublin, a discussão sobre taxação de exportações não afeta tanto o cotidiano dos brasileiros quanto as mudanças do Pix ou IOF. Ela diz aqui: pode haver até uma disputa nas redes entre as campanhas, mas não vejo o tema saindo dali e penetrando na vida das pessoas de fato. Pinheiro Machado afirma ainda que a associação entre bolsonarismo e ataques à soberania nacional feita pelo governo e pelo próprio PT tem efeito positivo entre os eleitores mais à esquerda apenas. Mas, diz aqui o Pinheiro Machado, a pauta do nacionalismo ainda hoje é uma pauta bolsonarista. Reconectar o campo progressista com as discussões sobre soberania nacional será um trabalho longo para o governo. Eu concedi uma entrevista à CNN, onde eles me perguntam sobre o tema. E eu respondo a eles que não há preocupação
não deveria haver preocupação apenas com a parte política. Essa é a primeira coisa. Você não deve se preocupar apenas com a parte política. Paulo, você acha que a tarifa tem consequências políticas ruins para o Bolsonaro? Eu falo, em primeiro lugar, não acho que a preocupação número 1 deve ser a puramente eleitoral. Há coisas maiores e mais importantes do que a eleição, como demonstra a disposição do deputado Eduardo Bolsonaro de abrir mão do seu mandato, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Há coisas que têm que estar acima do cálculo político. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que você deve fazer o certo e acreditar que as outras coisas boas virão de você tomar a postura que é a certa. Isso é uma versão do que diz o Evangelho, né? Que você busca o reino de Deus, ou seja, você busca o certo, o verdadeiro, a vontade de Deus, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Esse é quase que um life hack para mim, é um macete para a vida. Na minha vida, todas as vezes em que eu fiz o certo, aconteceu o melhor para mim. Nem sempre o melhor é o mais fácil, mas o melhor para mim aconteceu, e eu acredito plenamente nisso. Ora, deve ser feito o certo. Eduardo Bolsonaro está fazendo o certo. Se as consequências eleitorais serão boas ou ruins, aí é um problema do eleitor, não é um problema do Eduardo. E muito menos um problema meu. Mas, eu disse à CNN, se vocês querem analisar sob essa ótica eleitoral, quem paga o preço da ruína econômica é sempre o presidente que está no poder. Ou seja, em bom português, quando as consequências econômicas vierem, vocês imaginam o país mais arruinado economicamente na eleição, que é só daqui a 1 ano e 3 meses. Quando essa eleição vier e o país estiver arruinado, vocês acham mesmo que a dona de casa lá na Bahia, na hora que vai votar, vai falar assim, não, a culpa é do Trump, essas tarifas realmente representaram um retrocesso que afetaram a cadeia de produção brasileira e com isso ela vai falar, a economia está ruim, é culpa do presidente, é culpa do Lula. E é simples assim. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.